E aí, pessoal, tudo bom? Quando abre um museu novo de design, para o designer é tipo um parque temático, né? A gente fica super animado e tem que ir. Então hoje, no vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês um novo museu de design de Londres. Na verdade, ele não é tão novo assim, eu que só consegui agora, antes da quarentena. Se eu soubesse que ia ter quarentena, teria aproveitado mais. Fui lá e vou tentar fazer a minha visão do museu e tentar dar um gostinho para vocês de como é que é esse novo museu. Vamos lá? Então, primeiro de tudo, é importante entender que Londres tem uma cultura de design muito forte. Tanto o design de produto, quanto o design de moda, quanto o design gráfico, é muito forte o design lá. E ele tem vários museus interessantes sobre design. Não se chamava Museu de Design, mas ele tem o Victoria and Albert, que é o V&A, que é um ótimo museu que tem muito artefato, tem um acervo gigantesco, que é muito maneiro. Mas tem esse museu de design, que ele já teve em outros lugares, ele reabriu agora em 2016 num novo prédio. E aí realmente é super imponente. Londres para mim nunca foi uma cidade fácil. É sempre uma cidade difícil, porque tem cidade que é fácil, né? Você chega e você já se sente local. Londres é uma cidade mais difícil de se mostrar. Então, aos poucos, você vai descobrindo mais e mais de Londres. E aí, de qualquer forma, eu resolvi tirar um dia para visitar o museu. E é muito emocionante você ver um museu sendo construído para dar valor ao design. Então, muitas vezes que a gente conversa aqui sobre a desvalorização do design, é muito interessante ver uma cidade que está valorizando o design. Isso já vale a visita. E a missão do museu é muito interessante. Eles tinham uma frase lá que é inspirar as pessoas a entenderem o valor do design. Então é uma missão pretensiosa, é muito difícil fazer isso, mas acho que o museu tenta dar alguma resposta a isso. Então é um museu grandioso, mas é tudo mínimo, com poucos elementos, simples, tudo seco. Parece estar entrando num templo budista. E aí vale a pena vocês darem uma olhada no arquiteto que fez o interior do museu, chama John Pawson. Muito britânico, né? Pawson. Pesquisa ele, porque ele gosta de coisas muito simples. Mas quando eu digo simples, é muito simples mesmo. Tem quase nada. Você chega no museu, tem quase nada. Você não vê as coisas. Vamos tentar colocar um contraponto. Se você vai no Museu do Amanhã, por exemplo, do Calatrava, tem tudo. Tem muitas coisas. Tem janela, janelinha, janelão, tem escada, escadinha, tem tudo de tamanhos diferentes. Então tem muita informação visual. Nesse projeto do John Pawson, você vê que é tudo simples, é tudo seco. Ele é muito influenciado pelo design japonês, ele está sempre buscando fazer espaços que sejam calmos e simples. E ele é um arquiteto de grife, faz coisas top lá. E ele tem um projeto que eu acho que é interessante vocês verem, que é um monastério, realmente. O trabalho dele não tem nada de aconchegante, muitas vezes é muito frio, vocês vão ver que tem pouquíssimos elementos. E agora já entrando no museu, olhando as exposições em si mesmo, tinha uma exposição permanente lá em cima, que fica para sempre, que o design foi feito pela Morag Myerscough, que é uma designer que é o oposto disso tudo. Ela é maximalista, ela gosta de cor, ela gosta de formas diferentes. Então tem um contraste entre essa simplicidade do interior versus essa exposição que é super exuberante, vamos dizer assim. Então vamos falar um pouco sobre a exposição permanente. É uma exposição que ela é didática, para você aprender o que é design, só que se você pegar um livro clássico de design e abrir, é a mesma coisa, tá? Tem uma linha do tempo ali, que é uma linha do tempo clássica eurocêntrica. A história é muito contada do ponto de vista da Europa, né? A Europa conta essa história e a gente importa. Então lá é o maior exemplo disso, é uma homenagem à historiografia europeia. Então tem a parte da manufatura, depois tem a Revolução Industrial, onde, né, a Inglaterra tem um peso muito forte, então eles falam com muito orgulho, então tem um lado assim ufanista. Eu fico perguntando assim, se a gente tivesse um museu de design no Brasil, como é que a gente contaria essa história? Quais são, vocês acham, os marcos importantes da história do design? Que objetos teriam? Que designers a gente homenagearia? Então quando eu fui lá, eu vi quem eles homenageiam, qual história eles contam. E muitas vezes a gente importa essa história. Mas eu fico muito pensando assim, e a nossa historiografia? Como é que a gente brasileiro conta essa história? E isso daria outro vídeo inteiro, né, sobre história do design e a história brasileira do design. E aqui no Brasil a gente tem alguns museus de design. A gente tem alguns centros de referência em design. A gente tem o Museu da Casa Brasileira, vou citar um, que é originalmente mais voltado para mobiliário e coisas da casa, domésticas, mas é um museu que se dedica ao design. Além da parte assim, introdutória da exposição, do design, explicando o que é design, o que é revolução industrial, aí sim tem uma divisão curatorial,
feita pelo Alex Nilsson. A exposição é dividida em 3 partes: usuário, maker, né, que é tipo um fazedor, e o designer. É como se o designer pudesse se dividir nesses 3 papéis, ou que a gente possa olhar o design a partir dessas 3 perspectivas. E aí, se você gosta de objetos de design, aí tem vários lá. Aí você vai adorar. Tem lata de Coca-Cola, tem carro, tem cadeira. Então, e quando a gente pensa em uma exposição de design, a gente pensa nisso, né? Objetos de design, né? Então, acho que o maior desafio atual, né, dos curadores, dos museólogos, é entender como fazer exposições de design que não sejam só focadas no objeto, porque o objeto ele está ali, mas por trás tem muito pensamento. E aí como é que mostra isso para o público? Porque normalmente a gente fica só olhando a cadeira em si. E poucas vezes a gente entende o que está por detrás daquela cadeira, sabe? Então muitas exposições têm essa dificuldade de mostrar além do objeto. E essa parte de curadoria em design, para não ficar só nessa coisa de produtos de design ou objetos de design, tem vários curadores e museólogos fazendo um trabalho muito legal em relação a isso. Por exemplo, a Paula Antonelli, no MoMA, ela é responsável pela parte de design do MoMA. Não é um museu de design, mas é um museu que tem um acervo de design. E ela tem comprado coisas, ou tem sugerido trazer para o acervo coisas muito engraçadas. Por exemplo, a coleção de emojis para ser exibidos no MoMA. Então esses são também outros caminhos que a curadoria em design pode ter. E principalmente se a gente encara cada vez mais o design de uma forma mais imaterial, né? Não precisa ser necessário um objeto, mas pode ser um sistema, pode ser um pensamento, pode ser um algoritmo, pode ser um design. Então esses novos caminhos são interessantes também ser colocados no museu. Quando você olha uma cadeira, é diferente de você olhar uma obra do Picasso, que tem uma aura. Então a gente, muitas vezes em exposição de design, a gente olha aquela cadeira e fala assim, ah, tá bom, uma cadeira. Só que o que é interessante é o que está por detrás daquilo ali. Então exposição de design, elas não são as mais fáceis de ver, mas quando você vai entrando nas camadas, às vezes tem histórias interessantes sendo contadas ali. E aí tínhamos 2 exposições. Uma que era produtos de design para Marte, e tinha mais uma exposição que é uma premiação de design. E aí tinha algumas categorias tipo Oscar, assim. Então era dividido em categorias, tinha moda, tinha design gráfico, tinha várias coisas diferentes e tinha um melhor projeto daquele ano. Então a minha dica é o seguinte: se você estiver indo para Londres, se você passar por Londres, se você quiser ir a Londres, se você puder ir a Londres, vale a pena você ver esse museu. É um museu muito imponente, é uma homenagem ao design, então já vale a pena por aí. Você vai se sentir, se você é designer, você vai se sentir querido, você vai se sentir amado. Então se você quiser ir melhorar a sua autoestima, você vai ver que lá tem um bando de gente que gosta de design assim como você. Então é isso que eu sugiro, essa visita para vocês, tá bom? Valeu!